Tauromenion, hoje chamada Taormina. Encravada nas vertentes do Monte Tauro, essa pequena cidade litorânea tem suas origens numa época em que parte da Sicília e do sul da Itália apresentavam outras paisagens, sob domínio dos helenos, que a partir do século VIII a.C. fundaram várias cidades nessa região do mar Mediterrâneo. Imaginem essas antigas viagens, navegando desde o mar Egeu, rumando ao ocidente, avista-se distante, na linha do horizonte, a elevação imponente do Etna, na paisagem da antiga Sicília, ilha mítica, ilha fértil. Novas cidades surgiram e foram palco de disputas pelo poder e domínio de territórios, disputas que muitas vezes levaram à destruição de cidades inteiras, como aconteceu com Naxos, a primeira fundação grega na Sicília. Naxos deu abrigo aos guerreiros atenienses em apoio a Atenas durante o tempo de sua guerra contra a poderosa Siracusa, que por fim a venceu em 413 a.C. Dionísio I, o tirano de Siracusa, em represália por aquele apoio, em 413 a.C., arrasou Naxos. Tempos depois, parte de seus habitantes ou descendentes teriam fundado Tauromenion. Do alto de seu teatro, remodelado depois pelos romanos, avista-se o Cabo Schizó, que abriga as ruínas da antiga Naxos. Helenunde, protoi halkides exeuboias pleusantes, metatocleos oikistu, naxon oikisen. Foi então, nos primórdios daquele movimento migratório, que um grupo vindo de Calcis, na Eubéia, fundou Naxos. A cidade foi implantada num lugar estratégico, dispunha de um bom porto. Por mar, Naxos comunicava-se com importantes vias marítimas do Mediterrâneo, vias milenares. Muros em pedra vulcânica, como a usada nas estruturas das casas, foram levantados para abrigar o núcleo urbano da polis. As muralhas possuem portas que definiam os acessos, permitindo ou interditando a comunicação entre o recinto urbano protegido pelos muros e o campo pelas vias de penetração ao interior do território da polis. Uma estrutura defensiva, mas também simbólica e monumental, que representa a própria unidade urbana e o poderio da polis. Os trabalhos arqueológicos mais recentes foram realizados por uma equipe coordenada pela diretora do Museu de Naxos, a arqueóloga Maria Costanza Lentini. Da antiga cidade, sua equipe vem revelando, principalmente a partir das estruturas arquitetônicas, como as fundações de casas e ruínas dos muros, a forma urbana não de uma, mas de duas cidades sucessivas, com suas malhas urbanas próprias, implantadas em tempos distintos no mesmo lugar, uma sobre a outra. A primeira, dos tempos da fundação, no século VIII a.C.,
e depois sobre ela, no século V a.C., uma nova malha urbana, ortogonal, mas com outra orientação das vias, obra movida por outro tirano de Siracusa, Hierão I, que refundou a antiga Naxos, reafirmando seu poder na região. A sobreposição dessas malhas urbanas foi bem evidenciada pelos arqueólogos nesse cruzamento de vias. A plateia A com o Stenopos 11. Nessa área da cidade, a orientação das vias da primeira malha urbana segue a orientação leste-oeste. Sobre ela, a malha posterior implantada foi orientada ao promontório, o cabo projetado ao mar, e dirige as vias principais conforme o eixo próprio formado por essa geografia do litoral. Paisagens são criadas e destruídas. Paisagens se sobrepõem na história de um mesmo lugar. A arqueologia nos revela fragmentos dessa transformação. Da antiga Naxos, os arqueólogos vêm redescobrindo a sobreposição de duas paisagens principais. A que revela os tempos da fundação, com vestígios mais raros, mas que já indicam um assentamento planejado, e depois a sobreposição de nova malha urbana, por fim destruída e abandonada. Mas ainda a própria arqueologia propicia uma terceira paisagem, aquela que pode ser experimentada ao se visitar o sítio arqueológico histórico da primeira fundação grega na Sicília.